pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela está cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, já estou aqui com o meu design aberto dentro do Canva, como vocês podem ver, ele está bem bacana, né? E eu deixo sempre as imagens separadas aqui que eu utilizo para a criação. Essas imagens elas sempre estão disponíveis para download, elas sempre ficam aí na descrição, ok? Então pode baixar para a gente poder iniciar a nossa criação. Vamos lá, no primeiro momento a gente está com um background branco, vamos deixar ele 100% no branco aqui. Pegar a nossa imagem do Killian. Quer jogar ela para cá. Vou estar removendo o fundo, mas como eu falei, né, eu deixo essas imagens disponíveis para download e no canal também já tem vídeos de como que você pode remover os fundos, caso você não tenha o Canva Pro, né, e queira fazer de outro jogador, ok? Com um clique só, né, dentro de alguns sites você já consegue remover de forma totalmente gratuita. Então vamos deixar nossa imagem aqui. Acho que essa aqui ela está um pouquinho maior, vamos diminuir ela um pouco. Então bacana, a gente está com a nossa imagem aqui, vamos pegar a nossa segunda imagem e colocar ela aqui atrás. A gente vai aumentar ela aqui, ó. É uma imagem bem bonita, bem interessante. Eu fiz a pesquisa por ela, fiz acho que wallpaper Real Madrid, uma coisa assim. Então se for fazer de outro time, você pode colocar essa pesquisa no Google, você vai achar imagens parecidas. Ok, então como vocês podem ver, eu coloquei a imagem aqui e o que eu fiz foi tirar um pouquinho da transparência dela, para não ficar uma briga tão grande de informações aqui, ó, como vocês podem ver. Ok, então a gente está com a nossa imagem aqui, porém a gente tem esse efeito aqui para a gente poder retirar esse corte seco, né, que a gente tem na nossa imagem aqui, como vocês podem ver aqui na parte de baixo. Então vem aqui em gradiente, né, vou colocar os dois na cor branca e o segundo eu vou estar retirando a transparência. Então, a gente já tem esse efeito aqui de gradiente dentro do Canva, né, como vocês podem ver. Aí eu jogo ele aqui, ó, venho nas camadas, abaixo ele, perfeito, dupliquei ele para ter um efeito um pouquinho mais forte. E tá aí, a gente já tem a remoção aí do nosso corte seco. Então aqui dá até para tirar um pouquinho mais da transparência. Então tá aí, ó, interessante. A gente tem esse elemento aqui, ó, da La Liga. Peguei ele aqui, ó. Então vou deixar ele disponível para download. Cadê o nosso elemento? Ctrl Z para o elemento voltar para cá e copiar e colar mais fácil. Coloquei ele aqui em cima, ó, para mim tá bem interessante. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui não é uma regra, você pode colocar na posição que você achar mais interessante, mas eu acho que dessa maneira que eu criei ela tem uma harmonia visual bem bacana, um equilíbrio visual bem bacana, então a gente tem uma arte aí bem agradável para se ver, ok? Então a gente, ó, eu copiei o nome para cá, a gente está utilizando essa fonte aqui. Ela é uma fonte gratuita. Eu acredito que sim. Vamos até descobrir. Por aqui você consegue descobrir. Vamos clicar e não está aparecendo fonte paga, como vocês podem ver. Então, é uma fonte gratuita. É só você fazer essa pesquisa aqui dentro de fontes no Canva. Colocar esse tamanho. E esse azul aqui eu peguei, né, em alusão do logo. Eu acho que está até um pouquinho mais forte. Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui. Aqui, ó. Então a gente pode usar esse ou esse. Esse aqui eu acho que ele está mais interessante, ele traz mais contraste. Então é esse código hexadecimal. É só copiar esse código hexadecimal, colocar como cor na sua fonte. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante.
E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. Para você ter o mesmo resultado, beleza? Então, abaixo eu apliquei um efeito, né? Então dupliquei essa fonte, coloquei ela aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, e vim em efeitos vazado, deixei aqui mais ou menos no 19, mas para a gente ter o resultado mais assertivo possível, vamos ver como eu deixei aqui. Aqui eu já consigo ver até um segundo efeito que eu apliquei. Vamos entrar aqui nas nossas camadas e está no 31. Ok, 31. A gente chega no mesmo resultado da arte de cima. Então 31, duplicar novamente. Aqui a gente duplicou esse nome por 3 vezes. Terceira vez duplicado, bacana. E aqui a gente vai diminuir a transparência. Vou colocar aqui no 40. E esse aqui no 60. Eu nem vou conferir lá, pra gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas a ideia, como vocês podem ver, ela é essa. Então aqui ó, como a gente pode ver, tem o acento na letra E. Então o nosso nome, se a gente trazer ele mais para cá e aumentar ele um pouquinho, aí ó, para cobrir essa ideia do acento, né, para ele não ficar ultrapassando aqui e trazer um certo incômodo. Então ok. Aqui embaixo a gente tem um Killian, como vocês podem ver. Vou localizar ele aqui, ó. Killian Amsterdam One, nome da fonte, uma fonte gratuita também, está na cor preta. Mas aqui você pode colocar outra cor, tá? Aqui eu coloquei na cor preta, porque eu deixei o jogador no preto e branco. Também aqui você pode colocar um amarelo, pode colocar o mesmo azul. Mas o interessante é mudar de cor para a gente ter um contraste entre as cores aqui. Aqui tem um certo sombreamento. Eu acho que tá até melhor sem o sombreamento. Eu criei essa arte faz 3 meses, estou há 3 meses para postar ela no canal. Faz tempo que eu criei. Então aqui ó, sem o sombreamento eu achei mais legal agora dessa vez. Mas você pode colocar o efeito de sombreamento se você achou legal com o efeito de sombreamento. Ok, a gente tem esse elemento aqui. Né, e uma coisa que eu aprendi hoje, né, porque eu criei essa arte há 3 meses, então eu não sabia o nome desse elemento. Falei, caraca, o que eu pesquisei? Né, eu tenho certeza que eu não pesquisei isso aqui, mas esse é o nome do elemento. Então se a gente jogar, né, aqui em cima esse nome, eu até joguei aqui para descobrir, né, como vocês podem ver, eu fiz várias buscas aqui, ó, qualquer coisa aqui, quer ver, ó. Agora não vai aparecer, mas eu fiz várias buscas aqui para tentar descobrir, ó, abstrato geométrico, elemento geométrico, geométrico padrão, futebol elemento, eu nem lembrava, cara. Eu aprendi isso hoje, achei bem interessante, porque aí você vai buscar algum elemento aqui dentro do campo, vocês podem ver que é um elemento gratuito, tá? Então bem interessante. Aí busca um elemento, quer descobrir o nome dele, tá aí. Como que a gente descobre. Então eu tô com o meu elemento aqui, ó. Deixar ele no 90. Beleza. Mexer no jogador não. Mexer no elemento. Colocar o elemento aqui. Mais ou menos. Tem que alinhar aqui com esse aqui de cima. A gente tem um certo padrão visual. Aí bacana. Dá pra subir um pouquinho. Ou a gente desce tudo. Eis a questão. Acho que eu vou deixar aqui mesmo. Então, aqui eu vou remover o fundo. Não posso remover o fundo, cara. Copiei essa imagem assim mesmo. Tá tudo branco já aqui mesmo. Então, a gente tem esse pequeno problema no Canva e dependendo de onde você for remover, também você vai ter esse problema. Né? Se for no Remove BG, outra é Photo Room, né? O nome do outro removedor que eu já trouxe aqui no canal.
talvez tenha o mesmo problema. E aí o que faz para solucionar esse problema? Vai no PhotoPA, que elas conseguem usar a borracha mágica, borracha que apaga somente o fundo, e é gratuito também. Tem um vídeo no canal sobre esse editor aí, né, que ele seria o melhor assim para você ter uma precisão maior assim na remoção dos fundos, ok? Aqui eu estou copiando e colando o logo, aqui não tem muito segredo, vocês estão vendo que eu estou posicionando, né? Tá interessante. Aqui a fonte, eu utilizei a mesma fonte, como vocês podem ver. Vamos acessar a nossa fonte aqui. Deixa eu localizar ela, cadê a nossa fonte? Aqui, ó. Patch. É a mesma coisa, já vou copiar para a gente ganhar tempo. Pode colar aqui. E aumentar um pouquinho dos nossos logos, talvez, ou diminuir em cima? Ou nenhum dos dois? Vamos ver como tá aqui. Aqui o logo tá maior e tá um em cima do outro, tá certo. Tá certo, o logo tá maior. Então, com base no de cima, vamos chegar no mesmo resultado. Então vamos aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar esse logo um pouquinho. Então tá aí, ó. Aqui eu tô mexendo ele com as setas do teclado. Então outra técnica interessante, se precisar de uma movimentação aí, ela mais sutil, digamos assim, né, com mais precisão, você pode utilizar as setas do teclado, que aí você tem, como vocês podem ver, esse resultado mais interessante aqui, ó, onde eu consigo ter uma assertividade muito maior na movimentação. Um pouquinho, mais um pouco. Aí. Bom, então tá aí. E por último, falta só o nosso efeito no Killian, que eu achei bastante interessante. Esse nosso efeito aqui no nosso jogador. Então, para quem já jogou FIFA Street já deve ter visto esse efeito aqui, né? Street bem antigo para Play 2. Né? Talvez já tenha visto esse efeito. Mas o que eu fiz aqui? Eu vim aqui na opção de editar. Eu vou te entregar essa imagem em PNG mesmo, então pode ficar tranquilo. Se eu for utilizar outro jogador, o procedimento é o mesmo. Então, contraste eu aumentei e diminui a saturação. Misturei um pouco da nitidez, que eu lembro, qualidade também. Então a gente já chegou aqui no efeito de cima, como vocês podem ver. Aí o que eu fiz a partir disso? Dupliquei um para cá. Então segurei a tecla Alt para duplicar. A gente já tem esse efeito aqui como se ele estivesse correndo. Então, pô, gostei assim. Pode deixar assim, ó. Tá bacana, tá interessante. Mas o que eu fiz aqui? Eu dupliquei ele, coloquei atrás e tirei a transparência. Então a gente tem esse efeito aqui. Dupliquei ele novamente, coloquei ele aqui, ó. Então a gente tem um efeito como se ele estivesse correndo, né? Aqui ele está bem mais fraco, como vocês podem ver. Vamos tentar chegar o mais próximo possível do efeito. Então, diminuir um pouco mais a transparência. E esse aqui também, jogar ele um pouquinho para cair. Quase como se fosse um desfoque de movimento. Então a gente tem esse efeito aqui, ó. Como vocês podem ver, eu curti bastante. Ficou bem interessante. E por último, o que eu fiz? Dupliquei ele novamente. Vim em edição. Vim em ajustar e diminuir o brilho. Mas para diminuir o brilho, aumentei o preto, se eu não me engano. Aumentei o preto. Diminuir o branco. Para que isso? Para ter uma imagem bem escura. Depois disso, aplicar um desfoque. Você pode vir do outono direto e colocar ele totalmente na cor preta, fica mais simples também. Então tá aqui, ó. Aí essa imagem escura, né, a ideia dela é como se fosse uma sombra. Então a gente vai colocar ela lá atrás. Como se fosse uma sombra, tá vendo? Eu selecionei ela. Estou mexendo nela aqui com as teclas do teclado. E já tem esse efeito aqui de sombra. Que a gente também tem aqui, só que aqui está muito mais sutil.
Então aqui a gente pode diminuir um pouquinho da transparência aí, ó. Deixar aqui no 72 e tá aí. A gente chegou nesse resultado em menos de 15 minutos. Se você gostou desse resultado, não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar e dizer o que você faria diferente ou dar uma sugestão de algum jogador que eu possa trazer para esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.